Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos. Quero te agradecer desde já por você estar aqui conosco, né? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Que esse podcast, que esse episódio venha mudar o seu Mais 7, venha te dar uma direção, venha te dar um norte na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos que o Espírito Santo faça, né? O episódio de hoje é muito importante porque vai falar sobre a capacidade que nós temos de mudar o nosso pensamento, mudar as nossas crenças. É uma capacidade boa e em alguns momentos ruim, né? Nós vamos usar como exemplo um texto bíblico, amém? Mas que vai falar exclusivamente sobre isso. Vai falar sobre a capacidade que temos de mudar o pensamento, de mudar o nosso padrão mental. É importante isso porque às vezes é necessário mudar. Quando nós temos crenças limitantes, ou seja, crenças que nos limitam, crenças que nos colocam para baixo, crenças que nos paralisam, é necessário mudar. Mas quando você tem uma crença em algo que vai te colocar para cima, que vai te levar para frente, que vai te impulsionar na direção correta, querido, você tem que lutar para não perder isso. É um segredo para que a psicologia diz, uma psicóloga americana chamada Amy Cuddy, ela diz que existe dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que não te leva mais para lugar nenhum, estagnou naquele lugar, é contente, né? Se contenta com tudo que possui, com o lugar onde está e com tudo que alcançou, né? Esse é o mindset fixo. O mindset de crescimento é aquele que está sempre almejando algo melhor, né? E aqui a lição é muito forte porque se você está ouvindo esse podcast agora, você tem um mindset de crescimento. Se você parou, se você deixou os seus afazeres, se você parou um tempo o teu trabalho, ou até mesmo está trabalhando, mas está trabalhando e ouvindo esse podcast, parabéns. O teu mindset é um mindset de crescimento. Porque você está investindo o teu tempo para aprender algo novo. Isso significa que você não está contente com o que sabe. E de repente pode ser coisas extraordinárias. Mas a verdade é que você sempre está buscando mais sete crescimento, ok? Então, isso por si só já é uma grande lição e você está de parabéns. Eu quero começar esse episódio parabenizando você pela sua atitude, parabenizando você pela sua escolha, pela sua decisão de parar e ouvir esse podcast. Eu já aproveito também, visto que você tem um mindset de crescimento, desperta esse mindset de crescimento nas pessoas que você ama. Pega esse podcast, onde você está ouvindo, na plataforma de streaming de áudio, né? De repente você está ouvindo na internet, no navegador, né? No navegador da web. Printa a tela, manda lá, meu irmão, para seus familiares, seu grupo de WhatsApp. Amém? Faça isso. Nos ajude a alcançar mais pessoas, porque como você decidiu, outras pessoas podem tomar a mesma decisão e expandir o seu conhecimento. Amém? Hoje nós vamos ler aqui no livro de Lucas, nós vamos ler no capítulo 7, no versículo 19, que diz assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Preste atenção nisso. Estou falando de João Batista, ok? Estou falando de João o Batista, ou o batizador, né? Como alguns chamam. Eu estou falando do João que veio preparar o caminho. Eu estou falando do João que a Bíblia diz que o Espírito Santo
desceu sobre ele quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. Isso é extraordinário, querido. Eu estou falando desse João Batista. Depois de alguns anos que Jesus está no seu ministério, depois de algum tempo que Jesus está no seu ministério, operando milagres, prodígios e maravilhas, o João que quando foi batizar Jesus, disse, olha, esse é o Cordeiro de Deus que devia vir ao mundo. O João que quando Jesus chegou, ele disse, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Está entendendo ou não? É o mesmo João, só que depois que ele foi preso, depois que ele parou de pregar, depois que ele parou de preparar o caminho, ele passa um tempo preso e antes de morrer, que você sabe da história, você conhece a Bíblia, se não conhece, eu sugiro que você leia, eu vou até citar aqui, mas eu sugiro que você invista um tempo e vá ler. Mas ele foi morto no dia que a filha de Herodes pediu para o pai, né, no aniversário dela, a cabeça de João num prato, porque a mãe a instruiu a fazer isso, né? E aí ele gostava de João, a Bíblia diz, mas ele teve que fazer porque ele tinha prometido. Ele disse a ela que entregaria para ela até metade do reino dele. Então, imagine só, né? Quando ela veio, ela perguntou para a mãe o que pediria. Ela falou, pede a cabeça de João Batista num prato. E aí ela vai e replica isso para o pai. E o pai ordena que João Batista seja decapitado e a cabeça seja colocada num prato e seja trazida na presença dele. Então, esse João Batista que apontou o dedo na cara de grandes governantes da época, romanos, óbvio, e dizendo que quem os ensinou a fugir da ira de Deus é o mesmo João Batista. Ele pega 2 dos seus discípulos, envia até Jesus com a seguinte pergunta: és tu, essa é a pergunta dos 2 discípulos, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Em algumas traduções, ou esperamos outro. Ou seja, havia dúvida na mente de João o Batista. Havia uma dúvida na mente de João. A mente de João havia mudado. Ele não era mais aquele homem que, antes mesmo de Jesus aparecer, ele dizia, olha, hoje eu batizo com água, mas vai vir um aí que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João está apontando para Jesus. Só que quando Jesus chega, a reação de João ainda é maior, é ainda maior, né? A Bíblia diz que ele fala que ele não é digno de desatar as sandálias. Ele aponta para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado, João está presente, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba e do céu ouve-se uma voz. A forma que a Bíblia relata, dá para acreditar, dá respaldo para crermos que todos ouviram a voz. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou quem tenho prazer, que eu me alegro, ok? É o mesmo João, mas o que aconteceu com esse João, que eu estou descrevendo aqui, que se transformou nesse João, que eu estou lendo aqui no verso 7, no versículo 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Queridas, as circunstâncias mudaram o mindset de João. As circunstâncias mudaram o pensamento de João, o Batista. João Batista cedeu às circunstâncias. É claro que nós podemos parar aqui e colocar uma questão muito interessante. É o quê? A Bíblia diz que ele veio preparar o caminho, ok? Então a gente tem que ponderar essa questão aqui. Por quê? Porque preparar. Ele veio falar daquele que verdadeiramente poderia mudar a história da humanidade, que foi o que aconteceu.
Só que você concorda comigo que ele foi chamado para preparar o caminho. Quando Jesus chegou, o caminho estava preparado, glória a Deus. Então, quando Jesus chegou, Jesus já assume o papel dele. João Batista sai de cena. Podemos afirmar isso. Concorda comigo ou não? E por que eu estou levantando essa questão? Dei uma pausa aqui para tomar uma água. Mas por que eu estou levantando essa questão? Por causa do seguinte, meu irmão, você só deve fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Se você for se meter no caminho de outro, sabe? Eu gosto muito de um texto que fala quando Jacó se reencontrou com Esaú, seu irmão. Ele dá um monte de presente para aplacar a ira do irmão. E quando o irmão se aproxima, ele se ajoelha e o irmão abraça ele. Só que tem um detalhe, depois de tudo isso, que ele é perdoado pelo irmão, a Bíblia diz que o irmão dele fala assim, vamos embora, vamos para casa, vamos descansar. Ele olha para o irmão dele e fala assim, olha, vai, porque eu vou na minha passada. Ele alega alguns problemas, obviamente, se você ler o texto, está lá no livro de Gênesis, mas ele vai alegar alguns motivos pelo qual ele não pode ir na mesma velocidade que o irmão. Mas o segredo não é os motivos, o segredo é que ele diz, olha, vai na tua passada que eu vou na minha. Então, meu irmão, cada um tem uma passada. Está entendendo ou não? Cada um tem uma passada. Você precisa entender qual é a sua passada. Se você for andar na passada do seu irmão, eu lembro muito bem, quando eu era criança, que eu ia andar com o meu pai e o meu tio. Meu pai e meu tio iam para algum lugar e eu queria estar junto, queria estar perto. E era curioso porque quando eu ia, eles andavam na velocidade normal deles, ou seja, eles não estavam se matando para andar, só que eu do lado tinha que andar meio que correndo, sabe? Meio que correndo, eu andava no pique, fazendo um Cooper do lado deles, sabe? Por quê? Porque eu não tinha a passada deles, então eu até acompanhava, mas a minha passada era bem mais trabalhosa, eu me desgastava bem mais, por causa que eu queria estar na passada deles. Esse segredo você precisa entender. E é como se a gente estivesse ilustrando aqui, porque cada um tem que cumprir o seu chamado, meu irmão. Se você foi chamado para cantar, cante. Se você foi chamado para empreender, empreenda. Se você foi chamado para liderar, lidere. Se você foi chamado para influenciar, influencie. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para ensinar, ensine. Você precisa ficar na onde você foi chamado. Você não pode interferir, ok? E cumprir o seu chamado, meu irmão. Tchau, obrigado, como diz o nosso pastor. Tchau, obrigado. Por quê? Porque, querido, faça o que você foi chamado para fazer. Você precisa descobrir o que você foi chamado para fazer. João Batista, ele tinha essa convicção. Só que quando, talvez, é claro que a Bíblia não relata, e tudo que vem depois disso, meu irmão, que não está descrito aqui na palavra do Senhor, é conjecturas, ok? Eu já vi uma pregação dessa, onde o pregador dizia que João Batista, ele esperava que Jesus fosse liderar uma revolução contra os romanos. Querido, a Bíblia não fala, ok? A Bíblia não fala dessa forma. Pode até ser. Existe alguns textos que dá respaldo? Dá. Mas na verdade, a gente não tem certeza se realmente era isso que João Batista desejava, ok? Que Jesus se tornasse um revolucionário e liderasse uma revolução contra os romanos, uma revolução judaica contra os romanos. Não há certeza, mas existe uma certeza. Qual é, pastor? A certeza de que em algum momento dos seus últimos dias na terra, João duvidou se era Jesus mesmo que ele estava esperando, ok? E está aqui no texto de Lucas, no capítulo 7, no verso 19, quando diz: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir ao mundo, ou devemos esperar outro? Meu Deus, isso é muito forte.
Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque João Batista, tem pessoas, ouça bem, tem pessoas que hoje se espelham na autoridade com a qual João Batista pregava no deserto. Existe hoje pessoas que se espelham com a ousadia com a qual João Batista se expressava e falava do Messias vindouro no deserto. Da forma que ele usava as palavras para batizar aqueles que se arrependiam. Preste muita atenção nisso. Mas aqui, esse mesmo João, ele manda alguns discípulos, ele está preso, ele não pode mais ir, mas ele tinha liberdade para continuar falando com seus discípulos, para ficar ministrando. A Bíblia diz que até no dia que ele foi morto, foi decapitado, a Bíblia diz que o Herodes, ele gostava de João, ele amava João, ok? Ok. Então, é necessário que você entenda que aqui há uma felepa, há uma farpa de dúvida na pergunta de João. E o curioso, preste atenção, é que Jesus não responde essa pergunta. Jesus faz com que os seus discípulos fiquem um tempo com ele, né? A Bíblia também não vai descrever o tempo exato. Você pode ter uma ideia, ok? Você pode ter uma ideia, porque a Bíblia fala que Jesus despede eles depois de algum tempo. Mas a verdade é que Jesus, ao invés de responder dizendo sim, sou eu sou o Jesus que João estava anunciando. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai curar. Jesus começa a curar pessoas. Jesus começa a fazer milagres. E depois ele diz, olha, vai e conta a João tudo o que vistes. Olha que tremendo isso daqui. Jesus fecha a porta da dúvida do coração de João com poder e milagres. Meu Deus, isso é muito forte. Como que dizendo, não dê lugar à dúvida, não duvide, né? Talvez seja por isso que a Bíblia diz que tudo que você pedir em nome de Jesus, crendo sem duvidar, você recebe. Por quê? Porque a dúvida é terrível, meu irmão. A dúvida é um mal cruel e nós precisamos se livrar dela. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos de João voltam, ele diz para João isso, e Jesus tinha um apreço por João, sabia? Mas eu imagino Jesus contristado. A Bíblia também não vai declarar isso, ok? Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega para os discípulos de João, se você pode ver aqui no versículo 19, acho que foi onde a gente leu, o versículo 22 diz assim, respondendo, então Jesus disse, ide e anunciai a João. Está respondendo, ok? Tá respondendo aos discípulos de João, ok? Diz assim, o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-se o Evangelho. E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Olha que coisa tremenda. É Jesus respondendo à pergunta de João. Mas olha antes o que Jesus mostrou aos discípulos de João. Versículo 21, diz assim, versículo 20 diz assim, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Aí Jesus fala, olha a resposta no 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espírito maus, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus responde
a incredulidade, a dúvida de João com poder e milagre. A lição aqui é muito forte, né? A lição aqui é muito poderosa. Querido, não dê lugar à dúvida. Não deixe que a circunstância mude o teu pensamento, a tua fé. A tua fé não pode ser abalada pelos acontecimentos ao teu redor. As tuas crenças. Não desista. Não desista. Você não pode desistir, meu irmão. Você é proibido de desistir. Sabe? Você tinha que falar isso todo dia para si mesmo. Todo dia você tinha que falar isso para si mesmo. É proibido desistir. Eu estou proibido de parar, eu estou proibido de desistir, eu estou proibido de olhar para trás, eu estou proibido de voltar atrás, eu estou proibido de desanimar, eu sou proibido de fraquejar, sabe? A gente precisa desse mindset, sabe? A gente precisa desse mindset. A gente precisa do mindset de Caleb, sabe? Que falou, olha, o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, eu permaneço do mesmo jeito. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Nós precisamos desse mindset. É um mindset que não nos deixa desistir. É um mindset que não muda as nossas crenças, não muda a nossa fé. A nossa fé continua inabalável. Aleluia. Querido, você precisa desse mindset. Olha, pastor, mas olha, tá difícil aqui a minha casa, a minha família. Olha, pastor, aqui tá complicado o negócio, meu irmão. Você não pode parar, você não pode desistir, você está proibido de olhar para trás, você está proibido de cruzar os braços, você está proibido de desanimar, você está proibido. Essa palavra não pode estar no teu vocabulário. Querido, o teu mindset tem que ser um mindset de vitória, de conquista, um mindset de avançar, sabe? Ah, mas sofrendo como é que faz? Querido, vai sofrendo mesmo, sabe? Um erro muito grande que a nossa mente prega em nós, a gente entorta as palavras bíblicas para dar vazão às fraquezas da nossa mente, sabia? A Bíblia diz no livro de Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Note bem, se você perguntar para qualquer pessoa, ou pelo menos 95% dos cristãos dos nossos dias, se você perguntar quanto tempo vai durar o choro, a maioria, 90% vai responder que vai durar uma noite. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz o choro pode durar. O choro pode durar. Não vai, não deve, sabe? Não vai durar. Pode. Não é um tempo específico, mas é um tempo abstrato, é um período possível, sabe? É um tempo possível. Pode, não é que vai, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí sim, a alegria sim tem um tempo determinado para chegar. Quando que é? É pela manhã. Quando é mesmo o tempo da alegria, é pela manhã, ou seja, quando amanhecer. Agora a pergunta é, se o choro pode durar uma noite, você vai deixar ele durar uma noite? Querido, você pode chorar agora, depois chorar, seca as lágrimas, dobra o joelho e começa a clamar, ainda que você chore de novo, mas agora você vai chorar clamando, sabe por quê? Porque não mais sofrendo por tristeza, mas lutando pela conquista. Você precisa entender esse mindset, você precisa guardar isso, sabe? O problema é que a nossa mente, isso aqui é uma pesquisa psicológica, que diz que a mente humana ela é 6 vezes mais propensa a acreditar no que é ruim, no que é negativo, no que é ruim para a nossa vida, do que acreditar no que é bom. Então, 6 vezes, sabe, se fosse colocar um placar, seria 6-0, sabe? Imagina um jogo em que o time está ganhando de 6-0. Começa o jogo ganhando de 6-0, entendeu? É para você entender bem. Ou seja, nossa mente é 6 vezes mais propensa, ou seja, a probabilidade da gente acreditar no que é ruim para a nossa vida, no que é ruim, nas coisas ruins da vida, é 6 vezes maior do que a nossa probabilidade de acreditar no que é bom. Então, é preciso, você ver, João o Batista, João
sabe? Quando foram comparar Jesus com alguém, quando Jesus falou assim, quem diz os homens que eu sou? Aí tem um deles que fala assim, tem outros que dizem que tu é João. João o quê? João Batista. João Batizador. Tá vendo? Olha o tamanho de João. Mas ele está perguntando para Jesus aqui. És tu aquele que deveria vir ao mundo? Ou eu devo, ou nós devemos esperar outro? Querido, guarde esse mindset. Não perca sua fé por nada. Sabe? Não duvide. Permaneça, persevere. E você vai alcançar os seus objetivos, né? Pouco antes de eu começar a gravar esse episódio, eu conversava aqui com a minha família e num certo momento da conversa eu falava que sucesso é isso. Também é uma pesquisa que sucesso é 15% de talento e 85% de perseverança. Então aprenda esse segredo. Persevere, seja perseverante. Persevere, meu irmão, e a vitória chegará. Persevere e você vai atingir os lugares que você sonhou. Persevere. Apenas não desista. Persevere. E eu tenho certeza que você viverá o melhor do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Como eu sempre digo, né? Não esgotamos esse assunto. Esse assunto aqui, querido, assuntos bíblicos, na verdade, são inesgotáveis. Né? A gente precisa passar, para esgotar um tema bíblico, a gente precisa passar anos estudando, né? E às vezes assim, nem assim a gente esgota, né? Como eu digo sempre, o poço é fundo, a nossa corda, que é pequena para puxar tanto conhecimento. Mas espero que o mindset extraído desse texto venha te alcançar, venha te ensinar, te instruir e que você possa compartilhar com as pessoas que você ama. Printa agora a tela onde você está ouvindo esse podcast, posta lá no story do seu Instagram, do Facebook, manda no grupo de WhatsApp, que você sabe que existem pessoas que precisam ouvir isso, manda para aquele irmão, para aquela irmã em Cristo, que precisa desse mindset, que precisa lutar contra os pensamentos que as circunstâncias contrárias têm tentado implantar na mente deles. Eu tenho certeza que o Senhor te recompensará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que Deus possa fazer com que esse mindset venha mudar a tua história, com que esse mindset venha transformar o teu comportamento, as tuas atitudes e, acima de tudo, os teus objetivos para o futuro, os teus planos, que você venha a ser diferente e que nunca mais, entenda bem, nunca mais é o meu desejo. Eu faço votos que nunca mais você desista de nada na sua vida. Que nunca mais você pare, você estacione. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. Que o Senhor venha realizar os teus sonhos. E até o próximo episódio do Mindset Bíblico. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.